Olá a todos, bem-vindos às conversas InnoFlow, hoje à volta da Supply Chain. O meu nome é Filipe Barros, da Supply Chain Magazine, e tenho comigo a Maria José Governo, diretora comercial da InnoFlow, a Filipa Garcia, CEO da Garcias, e o Paulo Mestre, responsável de serviços de consultoria da Primavera. Então vamos lá. Paulo, eu se calhar começava por ti. Podes dar-nos um contexto da situação atual das cadeias de abastecimento nesta fase de pós-pandemia? Bem, quando estávamos a pensar na situação das cadeias de abastecimento pós-pandemia, nós pensávamos que iria ter um período de recuperação, assim indicava no período final do período pandémico, que efetivamente iríamos conseguir ter uma recuperação, não só em termos de confiança, mas em termos económicos e financeiros, que iriam permitir, no fundo, retomarmos uma vida o mais normal possível face ao período anterior. No entanto, acabamos por ter aqui uma surpresa este ano, podemos chamar surpresa, o período atual que vivemos com a guerra na Europa, efetivamente voltou a criar todos estes condicionalismos em termos das cadeias de abastecimento, das cadeias de produção, e não só a manter, mas em algumas situações a aprofundar mais. Ou seja, nós temos neste momento aqui um conjunto chamado de termos que podemos assim classificar o momento atual. A incerteza do futuro, o que é que vai acontecer, a insegurança em termos de segurança de nós próprios, física, assim como também a insegurança em termos do mercado, da evolução dos mercados e insegurança financeira. Consequentemente disto, a inflação, por exemplo, a escassez de produtos, a escassez de recursos humanos. Portanto, há todo um conjunto de momento atual de características que efetivamente fazem com que aquilo que vivemos no período pandémico e que esperávamos vir a recuperar no período pós-pandémico se manteve efetivamente após esse momento atual e num futuro mais próximo. No fundo, todos estes adjetivos que aqui referi, ou estes termos que aqui referi, de alguma forma, depois condicionam toda a cadeia de abastecimento. Portanto, temos claramente uma maior dificuldade neste momento para poder aceder aos bens necessários para podermos produzir aquilo que queremos produzir e queremos disponibilizar ao mercado, sejam bens, sejam serviços. Temos a dificuldade de colocar esses mesmos bens e serviços no mercado, por forma que vão até ao consumidor final. Temos os enormes problemas logísticos neste momento na cadeia de distribuição, enormes dificuldades que estão a criar, por exemplo, um aumento podemos chamar de descontrolado em termos dos custos inerentes à cadeia produtiva e à cadeia de distribuição que atualmente temos presente na nossa atividade. Agora, é verdade que tudo isto é ao mesmo tempo que aquilo que no momento do pandémico e que nos fez repensar em termos de posicionamento e daquilo que era a forma como nós trabalhamos e como interagimos no mercado, acho que o momento atual ainda reforça mais essa mesma necessidade. Portanto, temos que encarar, apesar de tudo, com otimismo este período, no sentido de perspectivar o futuro e de nos prepararmos. No fundo, é assumirmos que este é um momento em que nós também podemos condicionar esse mesmo futuro. Não nos deixarmos condicionar por si só, mas temos a capacidade de sermos nós também a condicionar esse mesmo futuro. E aqui há situações que efetivamente as soluções tecnológicas podem ajudar nessa mesma evolução que nós temos que a manter de uma forma ativa para podermos evoluir. Muito bem. Filipa, se calhar a pergunta, e o Paulo aludiu a isso, como é que a Garcias conseguiu adaptar-se às alterações que têm surgido ao longo do ano, desde a guerra de facto na Ucrânia, a inflação, a crise energética, como é que vocês têm sentido tudo isto e como é que de alguma forma se conseguiram ir adaptando? Naturalmente no nosso negócio a subida de preços de custos foi imediata, não é? Portanto, tivemos ali umas semanas e continuamos a receber quase todos os dias uma subida de preço de algum produto. Nós trabalhamos 15 mil, portanto também não seria muito difícil, mas a verdade é que recebemos de forma massiva. E até fornecedores que já subiram 2 vezes. Portanto, que era completamente impensável noutros anos, portanto em 3, 4 meses já subiu a segunda vez. Claro que nós somos uma distribuidora, nós não produzimos nada, não é? Portanto, como eu digo, nós temos que ser espertos a comprar e mais espertos ainda a vender, é daí que vem a Garcias. E portanto temos que nos adaptar, naturalmente temos que passar este aumento de preços para as pessoas que estão a seguir. Portanto, e é assim que, e penso que nós e qualquer outra empresa na atividade, porque é assim que tem que ser.
O que é que acontece? Temos que dar alternativas ao cliente, portanto, quando temos tido muita escassez de produtos, principalmente em segmento alto e muito alto. Portanto, não há champanhes, por exemplo, no mercado, não há conhaques, portanto, no segmento médio-alto, portanto, não há uma série de artigos, porque depois da pandemia toda a gente resolveu viver um carpe diem brutal e por todo o mundo, e isso fez esgotar completamente os estoques de todos os bens de luxo, não só no álcool, nas bebidas, mas como também nos outros setores de luxo, não é? Portanto, o que nós temos sentido é, claro que quanto menos promoções e menos situações que nos forcem a baixar o preço, melhor. Portanto, estamos todos a vender um bocadinho melhor e a vender o que podemos, de acordo com os estoques que recebemos. Portanto, é fazer esta gestão muito criteriosa com os clientes, que também já são cerca de 14 mil. Portanto, temos de ter aqui realmente algum cuidado de guardar algum estoque para realmente algumas situações que não podemos mesmo faltar, e é tentar procurar alternativas. Portanto, tem sido essa oferta de alternativas que nós temos tentado fazer, aproveitar também para focar em algumas marcas que se calhar antes ou noutros períodos não conseguiríamos focar tanto, e tem sido isso, mas é uma luta diária, exatamente por isto, porque hoje custa 10, amanhã custa 10,5 ou custa 11, e há muitos clientes que têm essa dificuldade e não conseguem compreender bem o porquê, mas quer dizer, a realidade está à vista e é o tema do momento, portanto é impossível não o fazer. E o nosso cliente, um restaurante, um bar, um hotel, o que tem que fazer é a mesma coisa que nós, porque não há hipótese, não é? É passar para o consumidor final. Portanto, temos tentado adaptar. Mas se calhar então, e que mudanças é que vocês antevêem que possam acontecer no mercado de abastecimento nos próximos tempos, nas cadeias de abastecimento? Dá para prever alguma coisa, ou de facto vivemos tempos em que a imprevisibilidade é brutal e está na ordem do dia? Sim. Olha, eu defendo e acho que uma competência core, e acho que é um dos pontos fortes da Garcias, é ter uma capacidade de adaptação enorme. Portanto, acho que é uma competência core para os recursos humanos que trabalham connosco, e depois para uma empresa no seu total. E eu acho que também foi isso que nos ajudou a estabelecer a nossa presença no mercado mais forte no período da pandemia, porque nós tivemos uma atitude muito diferente das outras empresas de mercado. Nós não parámos um único dia, não fechámos uma única loja, tentámos estar o mais ativos no mercado possível, e isso veio-nos trazer, depois, quando todos abrimos, veio-nos trazer vantagem para a Garcias, porque nós sempre lá tivemos. Portanto, o nosso negócio é muito relacional, portanto, é vivo de pessoas, não é? E as pessoas são relações. E portanto, os nossos 60 vendedores do país também tentaram capitalizar a isso. Neste período, o que é que eu, Filipe, acho que vai acontecer? Acho que vai continuar a haver uma escassez até porque ouço dos nossos fornecedores, vai continuar a haver nos próximos meses uma escassez de produtos de segmento alto. Acho que vamos ter um ano a continuar a estar positivo, pelo menos no nosso negócio direto, que é a venda, tanto de vinhos e bebidas espirituosas. Estamos, no entanto, com algum receio para o primeiro trimestre do próximo ano. Portanto, acho que este carpe diem não vai durar para sempre, nem pode, não há possibilidades. Acho que a seguir ao verão agora vem aquele decréscimo dos miúdos, das escolas, portanto aquela situação mais difícil, depois sobe para o Natal, porque funciona sempre bem o Natal e porque é o primeiro Natal em 2 anos que ninguém vai ter restrições, não nos esqueçamos disto, portanto vai ser aquele ajuntamento, digamos, em massa, como já não se vive há 2 anos, entre amigos e família. O primeiro trimestre, acho que também depende um bocadinho da conjuntura económica, naturalmente europeia e mundial, mas eu acho que vai ser um bocadinho mais complicado, portanto estamos à espera de alguma restrição nesse período, mas lá está, eu acho que eu costumo dizer isto às minhas equipas, isto num dia já tudo muda, portanto quanto mais numa semana ou num mês, portanto realmente ir vivendo e ir adaptando, que eu acho que é uma palavra-chave. Muito bem. Maria José, a ideia central à volta de facto desta conversa é falarmos um bocadinho também do iPeak e da InnoFlow. Quais são, na tua opinião, as maiores dificuldades que vos apontam quando procuram conhecer as vossas soluções? Quando o cliente de facto quer conhecer as soluções InnoFlow, quais são aquelas dificuldades que de facto vos são questionadas? O cliente habitualmente, e falando aqui da temática mais da logística, não é? O cliente vem ter connosco sempre com o chefe de armazém que tem o armazém na cabeça, não sabe qual é o estoque que tem. E aqui já se falaram de algumas temáticas que vai colar com isto que eu estou a dizer, que é a importância da compra, tão importante como a venda, a importância da gestão do stock, ou seja, termos em casa aquilo que efetivamente vende, não é? E que tem rotatividade para não termos stock parado, a organização do espaço.
isso tem sido uma crescente muito grande, porque há uma necessidade cada vez maior de haver informatização, de haver automatização de processos. Esta escassez de recursos humanos também está a fazer com que as pessoas que temos otimizá-las, não é? E procurar fazer mais com o mesmo, também é uma das possibilidades, e acrescente toda esta, tanto para o bom como para o mau, o Covid, a guerra, toda esta vulnerabilidade que nós vivemos diariamente também tem um efeito positivo em termos do cliente. O cliente que se quer preparar para estar o mais bem preparado, não é? Para ser a diferença, não é? Quando as coisas não correm tão bem, para quando elas se lançarem, à semelhança do que a Filipa disse. Quando estivemos em pleno Covid, esteve tudo fechado e eles mantiveram-se abertos, fizeram este esforço. Nós sentimos isso também na procura, na procura das soluções tecnológicas. Cada vez mais o nosso cliente que já é o nosso cliente do dia-a-dia, e o cliente que nos procura de novo, cada vez mais é um cliente instruído, é um cliente que está muito próximo, sabe do que é que quer e sabe porque é que quer, não é? E portanto nessa medida tem já tudo muito bem segmentado. O que é a rastreabilidade, o que é as entradas, o que é as saídas, preocupação em ter a informação muito mais para todos em termos de organização, e é isso que nós temos sentido. Portanto, o cliente cada sabe vez o que quer mais. E sabe o que procura. O cliente cada vez mais sabe o que quer e o que procura. É um cliente muito mais bem instruído, e além disso temos o Google, não é? Portanto, qualquer coisa a gente vai ao Google e o Google é o nosso melhor professor. Portanto, sabe exatamente, até cada vez mais sabe a semântica própria da área, não é? Seja a área que estejamos a falar de logística ou de segurança, está muito bem instruído e sabe perfeitamente acompanhar. Portanto, nós já não podemos temos que ir bem preparados. Muito bem. Paulo, como é que tem estado a evoluir o mercado relativamente à adoção de ferramentas tecnológicas, a visão aqui, obviamente, da Primavera, e o que tem disputado essa mudança? Bem, e tocando aqui no que a Maria já estava a referir, e nós temos sentido exatamente, temos a mesma percepção e o mesmo sentimento que a Maria já falou. Os clientes têm uma preocupação e o conhecimento, efetivamente, de adotar novas soluções que lhes permite, no fundo, fazer a evolução que pretendem para o seu próprio negócio, para a sua atividade, e nós, com a presença larga que temos, nomeadamente a nível do mercado nacional, temos notado isso nos nossos clientes e mesmo em novos clientes que nós estamos a interagir no momento atual, e temos sentido exatamente esse conhecimento e essa vontade de terem dentro do seu parque informático, das suas soluções, soluções que lhes permitem fazer uma melhor gestão e garantir a evolução desse mesmo mercado. Isso verificou-se um aprofundar desta necessidade e deste sentimento de necessidade foi reforçado com o período pandémico e mantém-se no momento atual. E é interessante quando nós estamos a interagir com um cliente ou com um potencial cliente em que estamos a falar, por exemplo, de uma solução para gerir os seus recursos de uma forma genérica, como por exemplo o ERP Primavera, mas naturalmente ao longo desta sequência das interações que vamos tendo vão surgindo outras necessidades, e muitas vezes não são necessidades que são colocadas por nós, e podia ser colocada pela nossa atividade comercial, mas não, o próprio cliente, ainda esta semana num cliente na área produtiva, na área do têxtil, e começou a falar em alguns pontos que a Maria já também referiu, nomeadamente em termos da gestão de armazém. A sua preocupação que tem de ter uma produção grande, em que ao mesmo tempo o seu armazém serve não só para guardar os seus próprios produtos, quer de matéria-prima, quer dos produtos finais que irá colocar no mercado, mas também serve de armazéns para os seus próprios clientes, portanto uma otimização de espaço, e necessita de ter, no fundo, de saber como é que vai otimizar esse mesmo espaço, que produtos é que vai ter, durante quanto tempo é que vai ter, onde é que entram, como é que são colocados na linha produtiva, quando é que voltam outra vez ao armazém para serem expedidos para os seus clientes finais, e todo esse processo. Portanto, isso são algumas das situações que nós temos encontrado. Ponto importante também que nós temos encontrado nestas situações, nas diferentes iterações, é, por exemplo, a relação entre fornecedor e cliente.
normalmente, e neste caso os nossos clientes da Primavera portanto, estão no mercado empresarial, corporativo, têm os seus próprios fornecedores, e esta relação é cada vez mais próxima. Portanto, preocupações em ter soluções do Omniprocurement em que permite ao seu fornecedor saber o mais depressa possível o que é que efetivamente aquela organização necessita, tem sido algo também essencial. Há semelhança também, e vou tocar aqui num ponto essencial, todos nós falamos, e há pouco também a Filipe referiu exatamente isso, que é a importância de ter os recursos certos para manter a proximidade e a atividade regular e constante junto dos clientes, é os nossos recursos humanos, efetivamente. E para isso é importante também, aquilo que temos verificado é uma preocupação por parte das organizações. E quando falo de organizações, nós muitas vezes falamos do mercado, mais do mercado empresarial, mas vamos alargar aqui um pouco mais também, seja a administração pública, portanto, mais, no fundo, organizações que prestam serviço ou que produzem um determinado bem ou serviço. E a preocupação em ter uma relação próxima com os seus recursos humanos, de estabelecer uma comunicação regular. E aí, por exemplo, temos sido constantemente abordados no que diz respeito ao Omni-Employee, por exemplo, uma das soluções que nós temos. Portanto, há aqui um conjunto de preocupações regulares e que nos são, muitas vezes, felizmente, e ficamos satisfeitos com isso, nem somos nós a disputar esta mesma necessidade. Significa que, de uma forma geral, a nossa atividade produtiva no país está desperta para estas necessidades e está no fundo, a obrigar a quem fornece essas soluções a estar em constante evolução e pôr pressão positiva da nossa parte em podermos produzir o melhor possível e as melhores soluções possíveis para fornecer esta evolução que é necessária para os nossos clientes. Portanto, tem sido constante este pedido e cada vez com mais pressão, é o que sentimos. Ok, muito bem. Filipe, o Paulo falava de recursos humanos. Um dos principais desafios da logística, de facto, tem sido, e assim será, os recursos humanos, as pessoas. Como é que a Garcias tem conseguido atrair e reter novos talentos numa fase tão intensa como nestes últimos 2 anos? Então, nós temos adotado, desde o falecimento do meu pai, também há quase 2 anos, fizemos alguns shifts na forma como lidávamos com os recursos humanos, penso que próprio também de cada geração, e naturalmente eu estava e estou muito mais alerta para este tipo de problemática e de como é que podemos mudar dentro da organização para atingir também esse objetivo. E acho que temos feito e temos construído um trabalho que era também importantíssimo para nós, que era desenvolver um conceito de cultura interna e de comunicação interna, que era praticamente inexistente. E portanto também desde que a Raquel começou a trabalhar connosco, a nossa diretora de marketing em fevereiro passado, também tem contribuído muito para nos tornarmos mais visíveis para os nossos, portanto isso foi uma das metas que falámos, também que ela seria um objetivo quase primário para ela, para começar aqui um bocadinho a melhorar bastante nesse aspecto, em todas as camadas da pirâmide, não é? Portanto não estou a falar só de pessoas logísticas, mas depois também de vendedores e nós já temos quase 400 pessoas, portanto é um desafio enorme que essas pessoas nos conheçam minimamente. Nós somos uma empresa familiar, portanto nós temos um ADN muito próprio, eu costumo dizer isto, porque é mesmo verdade. Nós temos uma forma de trabalhar, há muita gente, e ainda bem, que se adapta e que trabalha connosco, e temos pessoas há 20, há 30, portanto, que me viram crescer, praticamente, ou nascer, porque a Garcias tem 41 anos, mas também conseguimos ter um misto de pessoas que entram recentes. Tivemos agora, digamos aqui, uma injeção de sangue novo com quadros diretivos que desde o início do ano temos apostado muito, e temos um novo diretor de operações, uma nova diretora financeira, diretora de recursos humanos, diretora de marketing. Portanto, realmente enchemos a mesa, digamos assim, com estas pessoas, porque nós, administração, sentíamos que estávamos muito deficitários nisso e que tínhamos que fazer esse investimento, cujo retorno é difícil de mensurar, mas e também não é logo, não é imediato. Mas pronto, nós como administração temos que ter essa capacidade. Mais na base da logística, o que é que tentámos fazer? Também criar equipas mais unidas. Nós temos 11 locais físicos, portanto há muitos locais. A Madeira tem 20 pessoas, São Miguel tem 10 pessoas. Os locais com equipas pequenas são sempre muito mais fáceis de trabalhar porque eles próprios se unem, portanto toda a gente faz tudo, portanto há ali um sentido de compromisso bastante diferente, e isso vê-se quando eu visito qualquer local destes, isso nota-se claramente na postura, na forma deles comunicarem. Onde nós estamos, em Alcochete, que é a nossa sede, temos 100 pessoas.
Portanto, naturalmente o desafio é muito maior, portanto esse passo da proximidade é muito maior. Mas tentamos fazer isso com várias iniciativas ligadas ao marketing, tanto ligadas ao focos na comunicação interna, a desenvolvimento de iniciativas de lazer. Portanto, nós vamos fazer pela primeira vez agora dia 15 de outubro o Dia Garcias Lovers, portanto em que vamos juntar os 400 trabalhadores da Garcias num sábado ali na nossa sede pela primeira vez. Portanto, toda a gente vai poder conhecer toda a gente com a mesma t-shirt da Garcias, e vamos poder estar a confraternizar e a conhecermos um bocadinho, para que a pessoa, o pícaro da Madeira, saiba falar com o conferente de Alcochete e troca impressões, porque eu acho que isso é tudo benéfico, porque por mais que nós queiramos coerência e que trabalhemos em processos e procedimentos de coerência, as pessoas é que os vão executar. Portanto, se nós não tivermos as pessoas todas na mesma página, o que também é difícil e me consém, quanto mais 400 pessoas, mas é para isso que trabalhamos todos os dias também, e nunca nada vai ser perfeito. Eu acho que temos de ter esta consciência, eu sou muito pragmática nisso. Eu sei que nunca nada vai ser perfeito, portanto nunca vamos ter a equipa perfeita, toda a gente vai andar feliz e contente, isso não existe. Portanto, isso é um trabalho, porque as próprias pessoas, elas próprias, sem ter nada a ver com a atividade profissional, todos nós temos os nossos dias, melhores, piores, dias em que temos melhores respostas, piores respostas, elevamos a voz, damos sorrisos, portanto isso é normal, faz parte da nossa natureza. Portanto, admitir essa parte falível, eu acho que é logo o primeiro pressuposto, porque senão nunca vamos conseguir atingir um objetivo credível ou ter algo credível. E, portanto, temos feito várias iniciativas nesse aspecto. Portanto, eu acho que isso tem sido visível tanto para fora como para dentro, e hoje conseguimos ter um feedback muito mais positivo das nossas pessoas, das pessoas que trabalham connosco, do que tínhamos, se calhar, há uns tempos. E, portanto, o objetivo é ter este crescendo nos próximos anos. Portanto, estamos a trabalhar para isso. Vamos lá ver, e a Filipa disse, a Garcias tem crescido ao longo destes 41 anos, são, de facto, neste momento uma referência de mercado. Quais os motivos e visão de futuro na estratégia de alinhamento, por exemplo, com o Grupo Varma? O que podemos esperar desta parceria? Quer falar um pouco sobre isso? Sim, o Grupo Varma é uma empresa que nós já conhecemos há algum tempo, é uma empresa familiar, uma das maiores distribuidoras de Espanha, com vários pontos de diferença entre nós. Eles são detentores de marcas, são proprietários de marcas e são distribuidores de marcas representadas. A Garcias não é proprietária de nenhuma marca. Nós temos a nossa estratégia, que é distribuir, portanto, fazer o trabalho bom da distribuição, e então nunca quisemos pôr o pé na produção. Foi sempre essa a nossa estratégia, ou na aquisição de marcas ou do que quer que fosse que tenha a ver com o nosso portfólio. E realmente é muito engraçado, porque eu às vezes falava com o pai, porque nós trabalhamos a marca Barceló, que é detida em grande parte pela Varma, já trabalhamos desde 2010, portanto não é um conhecimento recente, e quando eu e o pai fomos a Madrid fechar o acordo com ele já nessa altura, sempre achei engraçado, porque sempre achei que o pai tinha uma admiração, e é verdade, isso é uma empresa de admirar, e é bom nós termos também empresas a que olhamos e que pomos em pedestais, porque isso faz-nos também crescer e querer também atingir cada vez objetivos melhores em todas as áreas. E realmente este passo que se deu foi um passo muito interessante, em que nós vamos colaborar cada vez mais na marca Barceló, portanto, que eles têm as representadas deles que trabalham em Espanha, como que estas representadas existem em Portugal através dos players com quem nós trabalhamos. Portanto, a ideia aqui é coordenarmos esforços na marca Barceló, portanto, que é muito importante para nós, é o rumo mais vendido em Espanha, para termos uma consciência, e portanto já é uma marca que está connosco desde 2010, e que também agora, com a entrada da Raquel e com a entrada de mais recursos capacitados e com a nossa segmentação também de hierarquias na parte de direção e de comercial, que é muito importante para sabermos como é que vamos atingir o mercado, não é? Por ter uma hierarquia bem montada, e portanto a propósito, com a parceria da Varma vai mesmo isso, portanto em reforçar a parte familiar. Nós fomos conhecer realmente a presidente e os 2 vice-presidentes, que são os membros da família. Eles é um bocadinho diferente de nós, portanto eles são 5 irmãos, portanto há ali uma complexidade familiar diferente do que existe na Garcias, e também para mim é interessante perceber isso, como é que essa dinâmica se gera, portanto como é que isso tudo funciona, e portanto foi um dia super bem passado, em que assinámos realmente um contrato com intenções fortíssimas na marca Barceló, mas com a certeza, tanto para eles como para nós, que é sempre uma abertura de porta, e é sempre bom conhecermos nossos irmãos espanhóis, mas também no setor da distribuição, portanto foi muito útil. Muito bem. Maria José, trazendo a conversa outra vez um bocadinho para o mundo mais da supply chain e das cadeias de abastecimento, de que forma é que tu achas que o iPick e a Inoflow, claro, têm conseguido ajudar as empresas a superar os problemas sentidos nas cadeias de abastecimento? A Inoflow, nós costumamos dizer dentro de casa que respiramos cliente.
Portanto, essa é uma das nossas características, é pôr-nos ao lado dos nossos clientes e ajudá-los na concretização de qual é o desafio. E nós, aliás, temos aqui como prova disso, não é? A Filipa com os Garcias, que temos 12 anos. Vimos há bocado, estávamos a falar aqui há bocado à entrada, portanto, o iPic tem quase 20, também acho que é, se não tem noção, tem quase 20, chamava-se Login, depois passou a chamar-se iPic e, portanto, o produto em si, à semelhança daquilo que é o nosso mote, é apostarmos muito nos nossos recursos. Nós temos uma equipa especializada nesta área, ok, para fazer a diferença, porque muitas vezes o produto só por si não faz nada. As pessoas precisam de entender o que é a semântica da logística, o que é que são os processos, à semelhança de outra área qualquer, dos RH, das finanças, da contabilidade, o que quer que seja, mas tem um processo, tem uma forma de estar, tem uma vida própria. E muitas vezes o que é o insucesso de muitos projetos destes não tem a ver com as ferramentas, tem a ver com a falta de know-how de quem está a implementar. E, portanto, é muito importante termos aqui, temos que estar lado a lado, ok? Não podemos ser cliente-fornecedor, temos que ser parceiros de negócio. Nós temos que entender, há um desafio novo, não é linear, vamos pensar em conjunto, não dá. Vamos ver como é que vamos resolver, porque muitas vezes há outras maneiras de se conseguir. O iPic teve uma característica, e porque estou desde do nascimento do mesmo, que foi, cresceu no meio, portanto nasceu na origem certa, que foi na operação, e cresceu a acompanhar os clientes e com os clientes. Os Garcias é um desses exemplos. Os Garcias, uma adicional que hoje já não existe, isto foi os tempos muito fortes. Uma VASP, portanto, houve uma série de clientes que fizeram dar o boom do iPic e fazer crescer, e depois acabou com este percurso que acabou por tomar, ir para a primavera e tudo mais, consegue-se produtizar um conjunto de funcionalidades que lhe dá a mais-valia de poder tanto estar numa empresa de bebidas, como estar numa empresa de frutas, como estar numa empresa de químicos, como estar numa empresa de stores. Portanto, conseguimos ter uma implementação massiva em vários setores de atividade. E aí, aquilo que eu distinguia, além do produto nós, é o facto de nós termos esse cuidado, nós como empresa, não é? De estarmos ao lado do cliente e ter a percepção, ok? Ser sensível às suas dores e às dificuldades, e termos tido o cuidado de investir muito nesta área, no sentido de ter as competências certas para entender as dores do cliente, ok? Eu costumo dizer que tudo conta e contamos todos. Muito bem. Paulo, a transição digital tem sido uma daquelas expressões de facto muito em voga nos últimos 2 anos, eu diria. Que conselhos é que tu deixarias a alguém ou a alguma empresa que ainda está a iniciar esta fase de transição digital, este processo? Sim. Eu diria que exatamente essa transição é o iniciar, ao mesmo tempo significa não acabar. Ou seja, é um processo contínuo, okay? Porque as exigências vão se modificando, portanto, e a adaptação que nós vamos tendo que ter, e que falámos aqui no início, que a Filipa falou, obriga-nos a isso. Agora, há bases que efetivamente são importantes estabelecer e que, no fundo, vão suportar exatamente essa mesma evolução. Um ponto importante para quem está a iniciar, vamos assim dizer, este processo de transição ou de evolução, é saber qual é a sua função no contexto em que ele quer exercer essa mesma função. Para isto é definir uma estratégia, perceber qual é a sua estratégia em termos de mercado. A partir daqui definir objetivos concretos, o que é que pretende com essa mesma transição digital. E a partir desses objetivos definir prioridades. É completamente impossível, de uma forma muito clara, de poder endereçar todos os objetivos de uma forma simultânea. Portanto, vai ter que os priorizar, definir quais são aqueles que são essenciais numa primeira fase, os que são essenciais numa segunda, por forma a estruturar toda esta evolução de uma forma mais sustentada. Um outro ponto fundamental aqui é a estrutura organizacional, envolver os recursos humanos e todos os recursos neste mesmo processo, de forma que as pessoas não se sintam postas de parte, não sintam esta evolução como uma ameaça, primeiro ponto. Segundo ponto, que vejam que são elementos fundamentais para que ela possa ocorrer.
e também perceber o que é que podem ganhar exatamente com essa evolução. Há determinado tipo de tarefas que lhes parece que vão terminar e que as vai deixar sem função dentro da organização, mas no fundo o que lhes vai é libertar tempo para poderem fazer outras tarefas muito mais desafiantes e muito mais proveitosas para si próprias e para a própria organização. Inevitavelmente, a partir daqui, temos os fluxos e os processos de negócio. É essencial aproveitar estes momentos em que estamos a aprofundar aquilo que queremos fazer e como o queremos fazer para podermos otimizar, para podermos corrigir, para podermos ajustar face àquilo que temos atualmente e àquilo que pretendemos vir a ter. Só daqui em diante é que começam a surgir as soluções tecnológicas. No fundo, é como é que estas soluções, as soluções tecnológicas que existem, podem ajudar e quais as que podem ajudar a responder a cada uma destas evoluções que são pretendidas por uma organização. E depois planeamento. É essencial termos as coisas perfeitamente claras, através não só do faseamento, mas o planeamento concreto de cada uma dessas fases. E a execução desse mesmo planeamento. E a execução aqui também tem duas vertentes. Temos uma vertente que nós podemos dizer a médio e longo prazo, mas é importante encontrar os aceleradores. Os aceleradores, no fundo, são catalisadores de motivação para os processos de evolução. Se não tivermos pequenos sucessos ao longo deste período, inevitavelmente uma organização começa a desmotivar. E essa desmotivação começa a surgir nas próprias pessoas que estão envolvidas neste processo. Portanto, é essencial que efetivamente vamos encontrar pontos em que nós vamos começar a criar de uma forma mais imediata para que se sinta o efeito dessa mesma evolução. Depois sabemos que há outras transições e evoluções que são mais estruturantes e que vão levar mais tempo, mas no fundo é manter de alguma forma o ânimo, podemos assim dizer, de uma organização o mais alto possível nesse aspecto. Tudo isto tem que ser devidamente controlado, ok? Devidamente acompanhado. E mais uma vez eu reforço, este controle e este acompanhamento ser passado também os resultados dos mesmos e o que se está a concretizar para os recursos humanos, mais uma vez, por forma que eles sintam que estão a acompanhar também a evolução todo este processo. Depois há aqui um ponto também que é essencial. As organizações, e nós falamos há pouco disso, começam a ter e cada vez mais têm know-how e têm conhecimento e têm experiência do seu próprio negócio e têm perfeita noção daquilo que podem evoluir e como podem evoluir. Mas é importante também contar com, no fundo, quem lhes pode ajudar e que lhes vai trazer outras experiências, no caso, por exemplo, como poder contar com a InnoFlow, para apoiar esta mesma evolução nas diferentes organizações. É importante perceber uma organização como a InnoFlow que tem no fundo desenvolve a sua atividade em diferentes setores económicos, em diferentes setores de atividade e que percebe os desafios que vão surgindo em cada uma de cada um desses setores e podê-lo trazer para o cliente A, que nessa situação vai tirar proveito disso. Conhece a tecnologia, conhece o que é o standard de mercado em termos de processos, conhece a experiência, ou tem a experiência de fazer estes processos de evolução, é de aproveitar exatamente esse know-how e essa capacidade que existe, como no caso a InnoFlow nestas situações. Portanto, é todo este pensar, planear e perceber que isto leva o seu tempo. Perceber, tem que ter perfeita consciência dessa situação e que é um processo contínuo, portanto é uma evolução. Muito bem. Nós estamos quase a chegar ao fim, de facto, destas conversas InnoFlow que tínhamos previsto. Filipe, eu se calhar pegava aqui, não lhe fazia uma pergunta, mas fazia duas, pegava um bocado nesta questão da transição digital e perguntava qual é o impacto da transição digital na estratégia de crescimento da Garcias, mas também tentar perceber, e porque já se falou disso também aqui, de inovação, que calculo que seja um desafio importante de abraçar para a Garcias. Como é que a Garcias tem inovado e quais é que são os desafios futuros? Sim. Pegando na primeira questão, portanto, o impacto realmente aqui do avanço digital é total, não é? É 300%. Portanto, nós temos que perceber um bocadinho que tudo mudou muito rápido e vai continuar a mudar. E se nós não apanhamos o comboio, perdemos, não é? Portanto, e por isso é que a Garcias e nós, a administração, também decidimos dar este passo em ter departamentos profissionalizados com pessoas que estavam, umas no setor, outras não, mas que trazem ideias novas e isso tem acontecido imenso. Portanto, eu acho que neste ano nós somos uma fábrica de fervilhar de ideias, porque tivemos muitas pessoas a entrar, cada um com a sua idade, com o seu know-how, com a sua experiência, e foi muito giro perceber como é que eles
entendem a Garcias, como é que eles chegam a Garcias, entendem que ideias é que eles dão, porque nós já tínhamos as nossas que lhes íamos pedir, não é? Portanto, o que é que eles trazem a mais ou de diferente, e que também nos desafiam a nós, administração. É uma das coisas que eu e o Sérgio mais gostamos, é também que nos desafiem, porque isso obriga-nos a pensar de outra maneira. Eu acho que isso é muito importante, também sairmos da nossa caixinha às vezes e dizer, se calhar podemos pensar então noutra hipótese, porque nós como estrategas, digamos, obviamente não únicos, mas principais, no sentido em que somos nós que tomamos os passos das últimas decisões, temos que perceber isso, e realmente este avanço digital foi fulcral, também para aquilo que eu falei há pouco, que foi mostrar a nossa cultura desta forma externamente, e também com algumas ferramentas que nos permitiram fazê-lo internamente, ver aqui, lá está, mais a ligação das pessoas que trabalham connosco, das nossas pessoas, à nossa comunicação. Eu acho que isso foi muito giro perceber como é que começámos a tirar fotografias ao chefe da Albufeira e ao conferente de São Miguel e à pessoa, à faturadora da Madeira, e começámos realmente a pôr nas redes, e as pessoas começaram, é um sentimento de Não orgulho. estavam nada habituadas a esse tipo de coisas. Não, todo. E portanto, quem veste a nossa camisola tem que entrar na sala de peito cheio. E por isso é que eu digo que nós temos um ADN muito próprio. Se não for assim, não vale a pena estar na Garcias. E por isso, eu acho que este orgulho, que eu adoro chegar à Madeira e ver as pessoas da Madeira super orgulhosas porque saíram numa newsletter para 400 pessoas ou no Facebook, quer dizer, e eu fico muito contente, porque acho que é ver as pessoas a ter orgulho, elas dão 300% mais do que aquilo que iam dar se não tivessem, ou mais. Portanto, eu acho que isso é importantíssimo. Na segunda pergunta, portanto, o que tem a ver com a inovação, eu acho que também é como a primeira, portanto, é o máximo possível que faça mais sentido possível, porque às vezes não é ter muitas ideias, é ter ideias de qualidade e saber como é que vamos adaptá-las ao nosso tipo de cliente. Nós temos vários tipos de cliente, portanto, um produto que se apresenta a uma hotelaria é completamente diferente de um produto que se apresenta a uma discoteca, por exemplo, não é? Portanto, tentar perceber, ok, destes produtos, e nós temos muitos, como é que vamos melhorar, e esse é um trabalho que estamos a fazer, que eu também acho que não tem fim, como é que vamos melhorar a comunicação para este canal e para este, mas se calhar o produto A é bom para este, mas não é tão bom para o produto, para outro canal. E eu acho que estamos nesse trabalho de ir percebendo um bocadinho como é que segmentamos esta comunicação, como é que atingimos melhor este público, para que faça sentido eles comprarem o produto certo para eles, até antes de eles saberem que aquele é o produto certo. Portanto, eu acho que nós somos vendedores no fim do dia, não é? Todos nós vivemos das nossas vendas, mas lá está, nós não produzimos nada, não é? Portanto, nós temos que ter aqui a arte de saber como é que vamos adaptar o nosso produto ao cliente e como é que vamos fazê-lo ver que ele precisa daquilo antes de ele pensar que precisa. Portanto, eu acho que esse é um caminho que os nossos comerciais têm que muito adotar, portanto, estratégias em conjunto. Maria José, mensagem final da InnoFlow, nestas conversas InnoFlow à volta da supply chain, em 30 segundos. A InnoFlow é o parceiro do futuro e é aí que nós nos queremos posicionar. E com trabalho e com dedicação para apostar nos nossos recursos, que foi aqui muito falado e tem sido um grande investimento. Nós já era desde sempre, portanto desde a gênese, mas tem sido o crescimento, tem-nos feito fazer uma aposta muito mais incisiva nas pessoas, ter muito mais cuidado, começando por dentro de casa, não é? Portanto temos que estar bem dentro de casa para podermos dar o melhor aos nossos clientes, e é isso que nós queremos ser reconhecidos no mercado, o parceiro. Muito bem. Muito obrigado aos três, Paulo, Filipe, Maria José, obrigado por estas conversas, acho que valeu muito a pena. Foram 30 minutos aqui de conversas à volta, um bocadinho das cadeias de abastecimento, mas não só. Espero que tenha valido a pena, de facto, para quem está a ouvir, de facto, ou em casa, ou no escritório, ou no armazém, mas que de facto tenha valido a pena, e contem connosco e vamos voltar futuramente para mais conversas. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.